hoje a palestra sobre as 7 raças raízes. Vamos acalmar a mente, fechar os olhos, tomar uma postura cômoda, inhalar suavemente, exalar, inhalar, exalar. Cada quem no seu ritmo, lento e suave. Abrimos nossos olhos lentamente. E vamos começar a nossa palestra. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar aqui o nosso estudo sobre as 7 raças raízes do planeta Terra. Esse estudo ele foi trazido através da teosofia por Blavatsky. Fala da evolução de raças que se dá em sucessão cíclica para aprimorar as formas físicas, as capacidades morais e espirituais da humanidade como um todo. Não é um aprimoramento de uma raça única ou uma raça, digamos assim, uma supremacia de uma raça. Ela estuda todas as raças, ela diz que a humanidade é composta por 7 raças, né? A teosofia diz isso, e também outras filosofias também falam sobre isso, né? Que são 7 raças que dão formação à humanidade hoje na Terra. Estão uma após a outra, se identificando, né, se transformando, e chegando até onde nós estamos hoje, nessa 5ª raça, né? E assim o estudo da teosofia, ele não traz, ele não ensina, ele não ensina uma, como é que a gente diz, uma inferioridade moral da raça. Ele ensina que há um desenvolvimento tríplice, né? Ao mesmo tempo. Então, é um desenvolvimento do físico, da parte física, um desenvolvimento da parte psíquica ou da alma, né? E um desenvolvimento espiritual, que o desenvolvimento é trino, é nesse aspecto, e não no aspecto racial, como alguns migrantes aí da Europa, né, há alguns milênios de anos, eles inspiraram essa ideologia nazista. Não o estudo não é das raças, ele não tem essa conotação supremacista, né? Ele estuda o homem em si, o homem como ser espiritual e como ser físico. Então, a gente até, os palestrantes de hoje, eles até não estão mais nem usando esse termo 7 raças, né? Porque está se tornando até pejorativo hoje, ninguém pode mais falar muita coisa, né? Já estamos falando aí em 7 grandes civilizações, que fica um termo mais, né, mais apropriado. Vocês aguardem só um minutinho, que tem alguém pedindo para entrar. Só um instante. Está aparecendo normal os slides para vocês? Alguém pode me dar o retorno? Tá ótimo, viu? Rapaz, agora tá o mesmo, né? Que é verde com a moça com a criança atrás. Eu vou começar a mudar agora, ok? Alguém entrou aí, tá tudo ok? Fui eu, Fábio. Foi você? Eu tirei e agora eu voltei. Ah, tá ótimo. Pois então vamos continuar. Evandro, tu não permitiu? Evandro, ele tá aí. Ai, tá aí. Oi. Ah, boa noite.
Boa noite. Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Pois, João. Então, o que eu estava falando aqui era só que, dentro da doutrina dos ciclos, né, na teosofia, foi constatado o avanço evolucional de uma raça sobre a outra, mas não nesse sentido pejorativo do nazismo, como tem da supremacia, né? E sim que dentro do período evolutivo, umas evoluem mais, outras evoluem menos, mas é apenas o equilíbrio evolutivo, não estando implícito aí o domínio exclusivo de uma raça de uma determinada sobre a outra. Então, não há, como eu disse, não há inferioridade moral no ensino do desenvolvimento das raças pela teosofia, nem há nenhum tipo de preconceito racial. A bibliografia, eu tirei esse texto da doutrina secreta, antropogênese e do glossário teosófico. Está bem detalhado lá no glossário teosófico, e também, quem quiser até depois ver, mais completo, né? Mais completo, lá está bem detalhado, também está bem resumido. Muito bom. Blavatsky falou: se na Terra existe algo parecido com o progresso, dia virá em que a ciência terá que renunciar, nolens volens, quer dizer, querendo ou não, né, a ideias tão monstruosas como as de suas leis físicas que se governam a si mesmas, vazias de alma e de espírito, e haverá então de voltar-se para as doutrinas ocultas. Ela está dizendo aí que tudo que existe é um ser vivo, né, que tem o espírito, que tem um corpo, espírito e uma alma. Do mais alto arcanjo, ela diz lá na doutrina secreta, até o mais ínfimo dos átomos. Tudo é um ser vivo, tudo tem vida. Tudo vive nesse mar da vida una, né? Como a gente conhece, né? A vida una. O Deus único, né? A vida una. E esse ensinamento, ele só é explicado nas ciências ocultas. Porque a ciência física, ela não vai além do experimento, né, do que ela vê. Mas a ciência oculta, ela se aprofunda muito mais. A teosofia, o esoterismo, ele até admite que a ciência física, que estude o corpo humano, a fisiologia, a parte orgânica, até ela admite que realmente isso deve ser estudado pela ciência física, mas é a parte psíquica da alma mesmo, né, e do espírito, a gente só vai encontrar esses ensinamentos nas ciências ocultas. E aí ela diz que tudo teve suas fases de planejamento, de formação molecular, desde a mais rarefeita forma de energia, passando por sucessivas transformações, chegando ao estado de solidificação atual da matéria. Quer dizer, que o universo, para chegar até onde nós estamos, ele obedece a um plano inteligente. Então, esse plano, na teosofia, começa com o Logos. A gente vai acompanhar aqui. O Logos se desdobra de si mesmo, manifestando-se em uma tríplice forma. O Logos é o nosso Deus, único Deus manifestado, né? Eu não vou me demorar muito aqui, porque senão eu vou perder muito tempo. Eu vou só ler rapidinho, só para a gente relembrar, né? Então, o primeiro Logos, ele aparece, ele sai dos seios das profundezas inconcebível e do inefável ser, que é o nosso Deus desconhecido, né? O absoluto, e aí ele se desdobra de si mesmo, manifestando-se em uma tríplice forma. O primeiro Logos, que é a raiz, a origem do ser, dele procede o segundo Logos, manifestando os dois aspectos de vida e forma, a primitiva dualidade, que constitui os dois polos da natureza, entre os quais se há de tecer a malha do universo, vida, forma, espírito, matéria, positivo e negativo, e por último, o terceiro Logos, a mente universal, na qual existe o arquétipo de todas as coisas, que é a fonte dos seres, o manancial das energias formadoras, arca onde se acham armazenadas todas as formas originais que hão de manifestar-se e aperfeiçoar-se nas classes inferiores da matéria durante a evolução do universo. Então,
a teogonia dos deuses na teosofia começa pelo Logos, né? O Logos manifestado. Esse Logos manifestado, ele é fino, né? Como aqui é só para a gente rever o que eu falei antes, né? Para a gente marcar mais na memória. Então, o Logos, saindo das profundezas do infinito, ele se divide em três, né? A nossa trindade é a trindade de todas as religiões, né? E dos três, ele vai formar o campo de manifestação do universo. Começando pelo terceiro Logos, ele sai atomizando, criando os planos, e que são em número de 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O físico, o emocional, o mental, o búdico, o nirvânico, o anupadaka, que é o monádico, e o adi, que é o divino, né? Ele cria esses 7 planos e ele atomiza. Primeiro átomo primordial, o primeiro átomo agora esqueci o nome do primeiro átomo, mas como é o nome do átomo? Então, depois, se eu lembrar, eu falo. E o segundo já é átomo primordial, né? E em seguida ele vai preenchendo os planos com aquela atomização, aquela potência de 7, até chegar no plano físico. Depois que o terceiro Logos preenche os planos com átomos, o segundo Logos, ele vai dando forma àqueles átomos, vai fazendo a atração, né, como é que a gente diz? Os semelhantes, né? Os semelhantes vão se atraindo e vão dando formas, e aí, depois, quando o terceiro átomo o terceiro Logos desce já para formar uma consciência de si mesmo. Até aqui na descida, o espírito desce quase que inconsciente, e ele, chegando aqui no topo da matéria bruta, o último grau da descida, alcança o ponto de equilíbrio, onde nós estamos hoje, e daí ele volta. Nesse campo setenário, é criado tudo que existe no universo. Ele é válido para um universo na sua totalidade, ele é válido para um sistema solar, é válido para um sistema planetário, é válido para uma cadeia planetária, e é válido para um Logos planetário como o nosso, né, a Terra, e também para as raças. Então, todos os reinos se desenvolvem dentro desse esquema, todos os reinos da natureza, os visíveis e os invisíveis. E toda a evolução também, ela se desenvolve nesse campo setenário. A evolução humana, né, e a evolução dos reinos, de todos os 4, são 7 reinos, né, 3 elementais e os 4 que a gente conhece. E tem a evolução que corre junto com ela, que é a evolução dévica, né? A evolução dos deuses, né? Ela corre junto também nesse mesmo campo setenário. Então, essa constituição setenária, ela aparece em textos sânscritos, aparece nos Puranas, na Bíblia judaica, nos excertos dos caldeus, egípcios, escritura dos gregos, nos persas, nos romanos e nos cristãos. Nós lembramos dos nossos 7 pecados capitais, que o mundo também foi criado em 7 dias, como tem ali na Bíblia, né? Tem as 7 igrejas do Apocalipse, e outras coisas que eu agora não lembro, mas essa Constituição Setenária, ela está na Bíblia desde o Gênesis, né, até o Apocalipse. E também ela está no livro mais antigo que é conhecido, que é o Rig Veda. Ali está ali de uma maneira, normalmente ela vem de uma maneira alegórica, né, porque é um ensinamento muito profundo. Então, essa Constituição Setenária, a gente vai pegar ela e vai pegar a nossa cadeia planetária. Um esquema planetário compõe vários esquemas planetários, compõem o nosso sistema solar. Vamos vir para nós, vamos sair do universo, vamos chegar para nós, né? Então, um esquema planetário é composto de 7 cadeias planetárias. Aqui nós temos um esquema e nós temos 7 cadeias. 3,
4 mais 3, 7 cadeias planetárias. Aqui é a cadeia planetária da Terra, certo? O esquema planetário da Terra. Cadeia terrestre. Tá aqui. Não sei se dá para vocês verem, porque está muito ruim para mim, deve estar ruim também para vocês. Mas só para mostrar que dentro do desenvolvimento, né, das sementes, das mônadas, a gente também já vem obedecendo esse esquema planetário a partir das cadeias planetárias. Então, a cadeia planetária da Terra, tem a cadeia planetária dos outros planetas também que formam o sistema solar, que é também nesse mesmo molde, setenária, certo? Então, a nossa cadeia Terra, ela começou aqui no plano átmico e veio até o plano mental inferior, o globo mais denso que tinha era no mental inferior, na primeira cadeia. Nós já passamos essa primeira cadeia, nós já viemos para a segunda cadeia, passamos a terceira cadeia, que é a cadeia lunar, né, que é muito falada, e nós já estamos na quarta cadeia. Então, nós estamos aqui, nós já passamos nessa cadeia, nós já passamos por o primeiro globo, nós já passamos por o segundo globo, nós já passamos por o terceiro globo, e já estamos no quarto globo, no limite da descida. Estamos aqui no ponto de equilíbrio para começar a virar o jogo para o lado da espiritualidade, dentro dessa cadeia planetária. Eu não vou me demorar muito, porque senão a gente não vê as raças, né? Então, eu peguei aqui a cadeia planetária Terra, como se cada cadeia planetária tem seis globos, né? Eles são invisíveis. Só o nosso globo é que é visível. Os outros globos, eles estão em planos diferentes. 2 no plano mental, 2 no plano astral, 2 no plano etérico, e o nosso globo aqui no plano físico, na quarta cadeia, né? Como nós vimos ali anteriormente. Então, a vida, ela vem de outra cadeia planetária e entra aqui no globo 1. E ela faz o seu processo de 7, são 7 rondas nesse globo. Depois, o sucesso dessa cadeia passa para o globo 2, depois passa para o 3, depois passa para o globo 4, que é o nosso. Então, aqui nós estamos vivendo e as 7 raças estão sendo construídas aqui dentro. Elas vêm daqui de fora. Elas já vêm de outro planeta, entram no primeiro globo, passam por um processo, depois no segundo, no terceiro e no quarto globo, elas começam a aparecer mais firmemente e começam a tomar forma, essa forma que nós tomamos. Até porque é o fim da linha, né? O fim da linha do campo físico do universo é aqui onde nós estamos. Então, nós somos a parte mais densa do universo. E aí, daqui, nós vamos, a gente está aqui na quarta ronda, só que, assim, a quarta ronda, ela passa por 7 globos, 7 modificações da crosta terrestre, 7 transformações geológicas. A gente sabe que nós já passamos por 4, né? A última foi a Atlântida, as grandes convulsões que mudaram o continente da Atlântida, né? E agora nós estamos nessa parte posterior, o continente como está hoje, e ele ainda vai mudar mais 3 vezes, para poder fechar os 7 globos, para poder as chispas que tiveram sucesso aqui se transferirem para esse outro globo. Esse globo vai desaparecer, disse que provavelmente ele vai ser uma lua desse globo, uma espécie de lua, né, desse globo seguinte, do globo etérico, do quinto globo, que é o seguinte ao nosso, ok? Então, dentro desse esquema de globos, se desenvolvem 7 raças. Vem da terceira ronda, que passa pela primeira modificação, a primeira raça, né, que é chamada de raça bórea, que é uma raça totalmente espiritual. Depois ela se torna um pouquinho mais densa, mas ainda muito espiritualizada. Primeira e segunda raça são o espírito prevalece,
Então, não há, né, interessante é que que eu não sabia, e pesquisando agora eu vi que nessa época, da primeira e segunda raça, não existe reencarnação porque os homens não tinham a personalidade, eles só tinham a natureza divina e a natureza terrestre. Eles não tinham ainda a mente, né, a parte mental, onde entra a alma animal, né, que é aqui, no final da terceira raça para a quarta raça, onde entra essa parte da mente dual, né, a alma humana e a alma animal. E aí daí vem a degradação, né, moral, e aí é necessário que o homem reencarne para voltar a ser o ser espiritual que ele era antes, né. Então aqui a quarta raça atlântica, a terceira raça lemuriana foi quando houve o excerto, né, da mente em nós. A quarta raça atlântica foi anterior à nossa, e a quinta ariana, que é a nossa. Da quinta ariana vai se desenvolver a sexta dourada. Dourada é uma referência à cor de Budi, né, e também ao princípio búdico, porque cada raça dessa ela desenvolve várias faculdades específicas, né. Então, a faculdade da sexta raça vai ser Budi, a nossa é Manas, né, e aqui vai ser desenvolver Budi, e a sétima raça lá, uma referência a anjo, né, raça espiritual. Então, volta a ser novamente espiritual, na sexta e na sétima raça, exatamente como na primeira e segunda, que não vai haver mais reencarnação nessas duas últimas rondas, nem nessas duas últimas raças. E aí, terminou aqui, fechou, né, a cadeia, e aí, o que foi sucesso, aquelas pessoas que conseguiram crescer espiritualmente, que conseguiram a iluminação, né, como a gente conhece, elas vão passar para a quinta ronda. A quinta ronda que vai ser ainda nesse nosso planeta, né? A gente vai ter a quinta, a sexta e a sétima ronda, para poder fechar e ir para outro planeta. São ciclos dentro de ciclos, é meio complicado, mas a gente vai colocando isso para a gente futuramente tomando mais, né, conhecimento, tendo mais, assim, uma espécie de relação, né, com esses estudos. Eu vou passar aquilo ali, porque eu já falei muito sobre aqui as idades, né. Cada uma das 7 raças, bem como a mais ínfima de suas divisões, divide-se em 4 idades: de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Aqui nós temos as 7 raças, aqui embaixo, e aqui nós temos essas 4 idades, é o período que elas têm que se desenvolver. A primeira idade, a idade do ouro, é a idade onde reina a verdade e a justiça, onde não há iniquidade no homem, né? É a idade da inocência primitiva da humanidade. A primeira raça e a parte da segunda se desenvolve nessa idade do ouro, que diz que ela dura 1.728.000 anos. Na idade de prata, já há uma certa maturidade, o homem já tem uma certa noção de que existe uma dualidade, mas ainda é muito espiritual. Então, a segunda e a terceira raça, elas se desenvolvem, parte da segunda, né, a terceira se desenvolve nessa idade de prata. O tempo é 1.296.000 anos. O tempo são muitos anos, a gente não tem nem como fazer ideia na nossa cabeça, né? A quarta raça e a quarta raça se desenvolve, a terceira raça, primeira e segunda, até a terceira raça, ela vem até a idade do bronze. A quarta raça, ela vem também aqui para a idade do bronze, já chegando na idade do ferro. Então, o que a gente percebe aqui? A idade de ferro é a idade atual, o Kali Yuga, né? Ele dura 432.000 anos, é bem menor, é 4 vezes menor do que a primeira idade, 3 vezes do que a segunda e 2 vezes menor do que a terceira idade. Então, é um tempo bem reduzido em relação aos outros, mas é o tempo que vai se desenvolver a quinta raça, a sexta e a sétima raça. 3 raças vão ter que se desenvolver nesse tempo curto. Esse período é o período do decaimento espiritual.
Nossa, faltou agora a garganta aqui. Eu vou tomar um pouquinho d'água. O período é de decaimento espiritual. Cadê a água? Perdi. Isso eu pego. É a era da discórdia, era do mal, era das desavenças, né? A gente está passando por tudo isso, né? Eu também, é o tempo dos acertos kármicos para expiação dos erros e seguir para uma raça mais espiritualizada. As aspirações divinas no Kali Yuga, elas deixaram de ser gerais e humanitárias e passaram a ter um caráter anormal de egoísmo e separatividade, aquele sentido de humanidade, de ser todos espirituais, de ser um espírito, todos fazer parte do espírito imortal, né? Da primeira e da segunda raça, daquela inocência, acabou. Então, agora, cada um por si. O egoísmo e a separatividade. A separatividade, ela é dita no budismo que é a maior, a grande heresia, né? A grande heresia dessa época do Kali Yuga é essa questão da separatividade, que é o sentimento de arrancar. O sentimento de arrancar, que é a consciência do eu sou um ser pessoal separado do eu universal. Então, a gente vê que essas raças mais espiritualizadas, elas vão ter que se desenvolver no período das maiores tribulações, e muito curto, né? Isso mostra o caráter curativo do sofrimento. Ele depura as paixões inferiores e nos coloca no caminho da liberação de Maya e do caminho da bem-aventurança. E a gente vê que esse padrão de adversidade, né, no universo como um todo, e também que chega até nós, ele é pedagógico, né, ele vem para ensinar. As raças humanas nascem umas das outras, crescem, se desenvolvem, envelhecem e morrem. As sub-raças seguem a mesma regra. Cada raça-mãe, com suas correspondentes sub-raças e inumeráveis subdivisões em famílias e tribos, é inteiramente distinta da raça que a precede e da que a seguirá. Vou passar isso aqui que eu já falei. A quinta raça ariana é a que atualmente segue seu curso em nosso globo, coexistindo com uma grande parte da quarta raça, constituída pelos tártaros, chineses e mongóis, e com alguns restos da terceira, os aborígenes da Austrália e Hottentotes. Os aborígenes da Austrália, né, que ainda hoje eles convivem conosco, né, e os Hottentotes são os bosquímanos, né, ali da África, acho que é sudoeste da África. Eles são ainda remanescentes da terceira raça e da quarta raça, da terceira, né, e da quarta raça. Interessante isso, né? Isso aqui eu vou passar, que eu já falei muito, mas vamos para cá. A primeira raça surgiu sob a proteção do Sol. Todas as raças, elas eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. As raças estão intimamente relacionadas com a doutrina da cadeia planetária. Admitida a natureza cética do homem, cada um de seus princípios guarda relação com um plano, um planeta e uma raça. Isso é importante, a gente sempre está na mente que no universo tudo é relacionado. É como uma espiral, né? É um ciclo dentro do ciclo, um ciclo dentro de outro ciclo, e tudo está interligado. Então, cada raça, cada planeta, ele emanou seus eflúvios, né, para a criação de uma raça. Cada uma das 7 raças, bem como a mais ínfima de suas divisões, divide-se em 4 idades, de ouro, de prata, de bronze e de ferro, nós já vimos. Das 7 raças, 5 já apareceram e quase completaram seu curso terrestre. As outras 2 devem aparecer ainda nesta ronda. Nossa quinta raça-mãe já existe como raça sui generis e completamente independente de seu tronco-pai. O tronco-pai da nossa raça foi a raça semítica, né? Foi a quinta raça da quarta raça, a quinta sub-raça da quarta raça.
raça semítica. Então, a nossa quinta raça-mãe já existe como raça sui generis, completamente independente de seu tronco pai, desde há milhões de anos, do que se pode inferir que cada uma de suas 4 sub-raças precedentes viveu cerca de 210 mil anos. E são hipóteses, né? Assim, cada raça-família tem um tempo médio de existência de cerca de 30 mil anos. Cerca de 30 mil anos. Aqui, Blavatsky diz lá numa parte da doutrina secreta que essas raças-família, elas têm um período de um ano sideral, que é aquele, que é o ano que marca como é que a gente fala? O eixo da Terra, né? Essa 27.800 e poucos anos, 30 mil anos em torno, né? E também a raça-família europeia tem ainda alguns milhares de anos de vida, bem como as nações, ou seja, as inumeráveis espinhas que há nela variam cada estação sucessiva de 3.000 a 4.000 anos. Então, são nações, civilizações que vão formando as raças-família, que vão formando as sub-raças, que vão formando as raças-mães, né, ou raças-raízes. Agora nós vamos para a primeira raça. A primeira raça surgiu sob a proteção do Sol, ou melhor, de Urano, que misticamente o representa. Pelo fato da consciência residir no plano átmico, estas formas denominadas raças dos deuses, filhos do yoga, pois os Pitris emanaram suas sombras, chayas, enquanto se encontravam entregues à meditação, e nascidos de si mesmos, por não terem sido procriados por pais humanos. O tipo de reprodução era totalmente mental, né? Urano, ele era considerado o deus mais antigo, era o pai dos titãs. É um deus planetário, né? A proteção da Terra. E a chaia é uma sombra, é o corpo astral, o corpo etérico, o duplo etérico ou astral. São as chaias, né? Então, as primeiras raças só tinham esse corpo astral. Eram formas enormes, filamentosas, proteicas e etéreas, dutas, sombras, né? Sem sexo, exudadas dos corpos etéreos de seus progenitores. Exudados era fluir para fora, saíam, né? Estes seres podiam parar, andar, voar, correr. Contudo, eram apenas chaias, uma sombra insensível, dotada só de um ouvido rudimentar e de uma vaga consciência do fogo. Esta raça se reproduzia por excisão ou brotamento. Excisão ou brotamento é o broto, como a árvore brota, né? Uma árvore brota da outra, é um tipo de reprodução assexuada, onde o organismo genitor brota, né? Às vezes saía para fora, se separava, né? E às vezes brotava ali junto com o próprio progenitor. O indivíduo crescia, aumentava em tamanho e então se dividia em 2 metades iguais, no início e nas últimas etapas, em porções desiguais, das quais derivavam indivíduos menores, que por sua vez cresciam e davam origem à nova prole. Nesta primeira raça, não houve qualquer sub-raça definida, embora possamos indicar 7 etapas de desenvolvimento ou mudanças evolutivas. Nenhum desses seres podia morrer. Nem fogo, nem a água podiam destruí-los. O fogo era seu elemento. Esta raça residia na primeira terra firme que surgiu no globo, o pico do Monte Meru, o extremo do Polo Norte, o começo da Terra Sagrada, a Terra dos Devas, também chamada de a Ilha Branca, cujo clima era de uma deliciosa primavera. Esta terra há de ser sucessivamente o berço de cada raça humana sob o império de Dhruva, o senhor da estrela polar, qualquer que seja o ponto para onde deva dirigir-se após o seu nascimento. Então, todas as raças elas vão sair daqui desse território sagrado, dessa primeira porção do planeta sagrado, né?
disse que ainda hoje existe, ninguém sabe onde é, tem muitas teorias. Uns dizem que é no centro da Terra, outros dizem que é em algum deserto por aí, outros dizem que o mais certo é que ela seja ainda uma terra etérea, né? Ou etérica. Esse continente é chamado por Blavatsky, ali na doutrina secreta, ela diz que é a terra sagrada e imperecível. É o título que ela dá a ela, terra sagrada e imperecível. A segunda raça nasceu sob a influência do planeta Júpiter. O Brihaspati. Júpiter, o Brihaspati, é a personificação do grande sacerdote dos deuses. É o pai da sabedoria secreta. Os espíritos da natureza, os devas inferiores, conglomeraram ao redor dos Shayas, das sombras, né? Dos corpos astrais. Películas de matéria mais densa, formando uma espécie de envoltório externo, e o exterior, o Shaya, da primeira raça, passou a ser o interior, o duplo etéreo, da segunda raça. Estas formas filamentosas e de cores brilhantes, amarelo-ouro, alaranjado, etc., heterogêneas na aparência, de figuras diversas, assemelhavam-se a vegetais ou animais e frequentemente apresentavam contornos semi-humanos. Só um instantezinho que tem alguém pedindo para entrar, ok? Pronto, concedido. Estas formas atuavam no espaço, subiam, deslizavam de lá para cá e se chamavam entre si com sons aflautados. A consciência da mônada nesta raça responde debilmente à consciência búdica. A gente vê aqui, começa a ver as correspondências, né? A consciência era búdica, né? E a gente vê que as cores deles eram cores brilhantes, amarelo, ouro, alaranjado. É exatamente a cor esotérica de Budi. Ali na Doutrina Secreta, volume 6, tem essas correspondências bem direitinho. Então, essa forma adquire um novo sentido, o tato, respondendo assim às impressões do ar e do fogo. Esta raça apresentava dois tipos principais de reprodução, por expansão e brotamento, que é a geração assexuada, que era como a raça anterior, né? E através do suor, com indícios de sexualidade. Fato esse que deu a seus indivíduos o nome de andrógenos latentes. Essa geração através do suor, né, com indícios de sexualidade, já era provavelmente um plasma, um fluido genético, né, que era provavelmente expelido pela atração energética entre dois corpos. Já era o primeiro indício da sexualidade. Esta raça passou a residir no segundo continente, chamado Hiperbóreo, ou Plaksha, que ocupava, Plaksha é um dos 7 continentes, sagrados, né? Que ocupava o atual norte da Ásia, junto com a Groenlândia e a península de Kamchatka. Então, aqui no mapa tem essa localização, não sei se dá para vocês perceberem aí, quem está no celular não é aqui, ó. Essa partezinha bem ao norte, bem aqui no Oceano Glacial Ártico, e pegando a parte da Ásia, o norte da Ásia, pegando a Europa, né, e aqui a Groenlândia, Dinamarca, que era para aqui, né. Então, o continente era nessa região aqui, bem norte. Também faziam parte deste continente a ilha de Apitsberg, a Suécia e a Noruega, estendendo-se pelo sudoeste até além das ilhas britânicas. A Baía de Baffin era então terra firme, o clima era tropical e o solo coberto de vegetação exuberante. Aqui chama a atenção o solo tropical, ou o clima tropical, né? Mas é porque naqueles tempos antigos o eixo da Terra ele não estava
localizado como hoje, né? E também tem a história do eixo, como é que a gente chama? Agora esqueci. Lembrar, depois eu digo. Mas o eixo da Terra estava posicionado de maneira diferente, por isso que aquela parte bem norte, ela era, explicado, né, que ela era tropical, clima tropical. E agora a gente vai para a terceira raça, lemuriana. Oferece 3 tipos perfeitamente definidos, que chamaremos pelos nomes de terceira prima, terceira média e terceira última. A terceira prima nasceu sob o império de Zucra, Vênus. Graças à sua influência, desenvolveram-se os hermafroditas. Vênus, ele tem essa simbologia dual, né? Foi através de Vênus que nós recebemos a nossa mente dual. E também, como se considerar, o Vênus, ele tem uma dualidade, porque ele é a estrela matutina e ele é também a estrela vespertina, né? Então, ele influenciou o desenvolvimento dos hermafroditas, ficando as raças separadas sob Loritanga, Marte, que é a encarnação de Kama, ou natureza passional. Então, Vênus, ele trouxe humanos, né, a alma humana, e o Marte já aqui entrando a parte passional no instinto da alma animal, né. Vênus representa o princípio procriativo da natureza, o aspecto feminino. E Marte representa a energia masculina, é o planeta da geração. Então, Marte representa aí o homem físico, a série dos instintos, das paixões e dos desejos. A alma animal do homem, Kama Rupa, né? Enquanto Vênus é a parte feminina. Então, aqui a gente já está vendo bem nitidamente a influência dos 2 planetas na relação homem e mulher, né, dos 2 sexos, da separação dos sexos. Foi exatamente no final, que se deu totalmente no final da terceira raça. Com todas as formas existentes na Terra de então, o homem era de estatura gigantesca. Era de cor vermelha, com muitas variedades de matizes. Tinha a fronte deprimida, o nariz chato e as mandíbulas volumosas e salientes. Os andrógenos divinos eram de uma linda e esplêndida cor vermelho e dourado. Por que andrógenos divinos? Porque houve a queda, né, dos anjos, exatamente no final da terceira raça, quando os senhores da sabedoria desceram na Terra, né, vindo de Vênus, para trazer a mente, para acelerar a evolução do homem. Nesta raça desenvolveu-se o órgão da visão. No início havia só um olho situado no meio da fronte, chamado mais tarde de terceiro olho, que brilhava como uma joia em sua órbita. Posteriormente, surgiram 2 olhos, mas estes não tiveram uso completo até a terceira sub-raça da terceira raça. Somente na 4ª raça, quando o terceiro olho retrocedeu para o interior, convertendo-se na glândula pineal, estes 2 olhos passaram a ser os órgãos normais da visão. Assim, pois, o homem acrescentou à visão os 2 sentidos que já possuía, o tato e a audição. No que se refere à consciência, a terceira raça, por seu contato com Atma, Buda e Manas, demonstrou trindade. A consciência dos contatos do fogo e do ar acrescentou da água. A linguagem passou a ser monossilábica. A reprodução era de 3 tipos. Na primeira sub-raça, processava-se por gotas de suor e apenas se distinguia o sinal sexual no corpo. Gradualmente surgiu a geração ovípara, terceira e 4ª sub-raças, né, produzindo inicialmente seres hermafroditas e mais tarde com o predomínio de um só sexo, até que finalmente nasceram do ovo machos e fêmeas. Essa geração ovípara, que colocava o ovo para fora, né, quando o ovo não era gestado dentro da matriz, houve muita interferência de animais, corrupção de animais, né, com aqueles ovos, e
nasceram muitas formas, assim, misturadas, animais com homem, né? Ali na doutrina secreta trata disso bem direitinho. Na quinta sub-raça lemuriana, o ovo começou a ficar retido no seio materno e nasceu a criatura débil e desvalida. Finalmente, já na sexta e sétima sub-raças, houve a geração pela união dos sexos. O homem da terceira raça era contemporâneo do pterodáctilo, do megalassauro e de outros animais gigantescos. O berço desta raça foi a Lemúria de Zalman, nas histórias antigas. Zamali, nas histórias antigas. Aí aqui nesse mapa a gente vê onde era esse continente lemuriano. Essa parte aqui, acho que dá para vocês verem bem. Aqui, parte sul, já na parte mais centro-sul, né, do nosso globo. Aqui no Oceano Atlântico, aqui nas Américas, na América Central, né, um pouquinho da América do Norte e da do Sul, e aqui no Pacífico. E também um pouquinho aqui no sul, no Oceano Antártico. Era enorme, o continente lemuriano. Hoje a gente tem, acho que eu passei aqui, as reminiscências são esse Moais, né, ali da Ilha de Páscoa, é o restante, é um dos picos, né, daquela época que ficou na nossa Constituição Geológica hoje. A gente vai para a quarta raça, a Atlântica. Foi engendrada... os Moais. Exatamente. A quarta raça... Só um minutinho, tem alguém pedindo para entrar. Pronto, colocado na sala. Vamos continuar. A quarta raça atlântica, ela foi engendrada pela terceira raça há cerca de 8 milhões de anos, em cujo final o Manu da quarta raça escolheu entre os tipos da anterior, a terceira, né, os tipos mais adequados, aos quais conduziu a sagrada terra imortal, aquele continente sagrado, né, que hoje a gente deve estar no estado de Ginas, ou no campo etérico, né, para livrá-los do cataclismo lemuriano. Ele já salvou as essências, né, que ele precisava para a quarta raça. Ele já salvou ali do cataclismo que iria acontecer. A quarta raça nasceu sob a influência de Soma, a Lua, Izane, Saturno. A influência deste último astro deveu-se, em parte, o grande desenvolvimento da inteligência concreta que caracteriza a sub-raça tolteca. Tolteca acho que é a terceira ou a quarta sub-raça da raça atlântica. A linguagem era aglutinante, porém, com o tempo adquiriu flexão e nessa modalidade foi transmitida para a quinta raça. Já era flexionada, né? Já tinha palavras, né? O berço da quarta raça foi o vastíssimo continente da Atlântida. A imensa maioria dos habitantes do globo permanece ainda na quarta raça. Suas 7 sub-raças são: primeiro, a Ramoahal; segundo, a Tlavatli; terceira sub-raça, a Tolteca; a quarta, a Turânia; quinta, a Semítica, foi de onde nós nos derivamos, né? Sexta, a Acadiana; e sétima, a Mongólica. Então, a gente ainda vê mongóis, né? Existem semitas hoje, né? Turanianos, toltecas, que é aqui nas Américas, né? Na América do Sul, principalmente, centrais do Sul. Entre elas, merece menção, por seu alto grau de civilização, a tolteca, que conhecia profundamente a química, a astronomia, a agricultura e a alquimia. Esses toltecas, eles foram, assim, tiveram uma inteligência muito brilhante. Tá vendo uma interferênciazinha? Eu acho que alguém está com um pouco ligado. Se tiver alguém com o microfone ligado, se pudesse desligar, que está havendo um pouquinho de interferência. Evandro.
Melhorou. Obrigada. Então, essa civilização tolteca, ela foi muito próspera, muito inteligente. Foi ela quem deixou aqui para a América, traduziu aqui na América o calendário, a escrita e o trabalho em metal. A gente tem ainda resquícios hoje aqui essas estátuas, eu acho que deve ser em pedra, né? Provavelmente em pedra, com certeza, não sei. Mas era em Tule, chamado os Atlantes, os guerreiros toltecas. Os Atlantes de Tule, isso é lá no México. São ainda reminiscências dessa quarta raça. Esses toltecas eram também muito versados na magia negra, grande parte da qual tinha por instrumento o hábil emprego dos raios obscuros da lua, ou seja, as emanações da porção obscura desse astro. Também eles faziam as suas magias, né? Aqui a gente vê a Atlântida inicialmente. Praticamente ela pega todo o globo, né? Mas essa parte central, aqui ela cobre a América do Sul quase toda, cobre a Ásia, norte da África, é um continente muito extenso também. Depois foram havendo os cataclismos, e aí ela foi se modificando, até que ficou só numa ilha de Poseidon. A gente tem assim um pouco de conhecimento ainda, a história fala disso, né? Depois parece que ela se dividiu em duas ilhas, Ruta e Daitia, que eu acho que até Platão fala sobre uma delas, né? Que ouviu alguém falar dessa ilha, e que hoje o que resta aqui nessa região é só o arquipélago dos Açores, que eram os picos mais altos da Atlântida. Aí nós passamos para a quinta raça, a ariana, que é a nossa. É a atual raça branca do globo. Desenvolveu-se sob a proteção de Buda, Mercúrio, pois seu principal objetivo era o desenvolvimento da mente, e para esse fim o planeta da sabedoria banhou com seus benéficos eflúvios o berço da raça. Então, nossa proteção é cósmica, planetária, da hierarquia planetária de Mercúrio, né? Há já 1 milhão de anos, o Manu Vaivasvata selecionou dentre a sub-raça semítica da raça atlântica as sementes da quinta raça mãe e as conduziu à Terra Sagrada Imortal. Idade após idade foi modelando o núcleo da humanidade futura. Ali acrescentou-se o quinto sentido, o olfato, aos outros 4, ficando o homem tal como é no estado atual. Essa nossa raça, a quinta raça mãe, a proteção de Mercúrio, ela veio para abrir a consciência, para que a gente tivesse a consciência da alma espiritual. O discernimento, né? Que vem através de Budi. Então, aqui ele estava falando da Terra Sagrada, né? Ali o Manu congregou as mais brilhantes inteligências e os caracteres mais puros para que renasçam nas formas que ele desenvolve. Uma vez estabelecido o tipo de sua raça, conduziu-a para a Ásia Central, onde morou por longo tempo, fixando ali a residência da raça, cujos brotos haviam de ramificar-se em várias direções. Ásia Central, aqui, onde o berço de nossa civilização, onde foi postada a semente aqui pelo Manu, aqui em Pamir, né? Fica bem aqui, ó. Bem aqui na Ásia Central, tá aqui, ó. Ali naquelas cordilheiras, o Himalaia fica mais aqui embaixo, né? A cordilheira do Pamir fica aqui, aí fica aqui. Fica o Afeganistão, Paquistão, China, ali nessa região. Descendo os altiplanos da meseta do Pamir, a leva de arianos inicia sua disseminação pelo mundo. O altiplano do Pamir fica na confluência das fronteiras entre Afeganistão, Paquistão, Tajiquistão e China. Foi ali que se iniciou a existência do homem de pele clara,
resultante da mistura das sub-raças atlantes. Ali naquele altiplano de 5 a 7 mil metros de altitude, onde sopra o permanente vento gelado e de solo inóspito, foi de onde desceram os que viriam a ser os formadores das sub-raças da quinta raça, esta na qual nos encontramos. Começava então a epopeia da quinta raça. Então eles vieram aqui do Pamir e aí foram saindo, né, para leste, para oeste, norte e sul. Esta raça tem a seguinte sub-raça. A primeira é a área, né, que é o primeiro braço, né, da raça ariana. Depois vem a área semítica. Depois vem a irânia, ou iraniana, a céltica, a teutônica. A sexta e a sétima florescerão no norte e sul da América. A primeira sub-raça foi a semita, que basicamente se instalou e prosperou na planície da região dos rios Eufrates e Tigres, muito conhecido por nós, né, que estudamos a Bíblia, por nós cristãos. Deles, depois de milhares de anos, com a miscigenação com outras raças, derivou-se a sub-raça dos caldeus. Depois dos persas, hoje iranianos, tudo confinado naquela região onde hoje é o Oriente Médio. Então, a gente viu que a segunda semítica, a terceira iraniana e a dos caldeus, aqui junto com o iraniano, né? E persas. Tudo aqui nessa região do Oriente Médio, Iraque, Irã, Arábia Saudita, é o foco, né, de nossa civilização, do início da nossa civilização. Que eu já li, né? Mais algum tempo depois, firma-se outra etnia, os celtas. Esta etnia ocupou os territórios conhecidos de França, Bélgica, Ilhas Britânicas, norte da Itália e Alemanha. Já foram vindo mais, foram se expandindo, saíram do Oriente Médio e já foram vindo mais para a Europa, né? Parte deles passou a Península Ibérica e outros ao norte da África, miscigenando aos semitas. Dessa leva, muitos foram para a região da Escandinávia, de lá retornando ao centro da Europa, mas agora miscigenados com a sub-raça teutônica. Desta forma, oficialmente, forma-se a etnia teutônica, habitando a região do Cáucaso. O Cáucaso, essa regiãozinha aqui, ó, da Ásia, né? Então, foi de onde se originou a raça teutônica, que é a sub-raça teutônica, né, que é aquela que nós nos originamos. Do outro lado do Atlântico, naquelas mesmas eras em que fervilhavam as guerras no Oriente Médio, sub-raças se mesclando e a Europa era nascente, estavam as raças remanescentes dos toltecas, os olmecas, os astecas, os maias, os incas, as chamadas civilizações pré-colombianas. Do outro lado, né, vindo daqui da Atlântida, ou do que restava da Atlântida, né, houve a miscigenação com os olmecas, toltecas, com aqueles... Aliás, os europeus, quando eles vieram, a Atlântida, ela deixou os olmecas e toltecas, que são descendentes de Atlantes. E os europeus, quando vieram para cá, eles se miscigenaram com essa raça, né, com essa quarta raça. Esses remanescentes da quarta raça. Olmecas, toltecas, astecas, maias, incas, né? Então, houve uma miscigenação da quinta raça europeia com a quarta raça atlântica. É sempre assim, né? Uma raça vai se misturando com a outra até formar uma síntese. A sexta raça será caracterizada por seu desenvolvimento espiritual, pela aquisição do sexto sentido, a clarividência astral, e por suas tendências unitárias. Povoará o continente Zarra, um dos 7 continentes sagrados, né? Cuja emersão inicial ocorrerá no ponto onde atualmente se encontra a América do Norte
que de antemão será cortada por terremotos e fogos vulcânicos. Então, a sexta raça ela é conhecida como bimânica, que é a junção de Budi e Manas. Os princípios búdico e humano, e Budi vai estar iluminado por Manas, vai estar iluminado por Budi, né? Então, ela é chamada de bimânica. Então, seus descendentes terão a intuição desenvolvida um estágio evolutivo, em que a percepção das coisas, né? O pensamento, ele não será mais utilizado a mente racional, pois ele emanará do próprio Budi, da própria razão pura, né, que é Budi. E a sétima raça será caracterizada por seu completo desenvolvimento espiritual, pela aquisição do sétimo sentido, ou seja, a clarividência mental, e pelo pleno reconhecimento da unidade. Florescerá no sétimo continente, chamado Puxcara, cujo centro estará no ponto onde atualmente se encontra a América do Sul. Essa sétima raça é conhecida também como Atma-bimânica, que é a união de Atma, Budi e Manas, né? Desenvolverá o princípio átmico, que corresponde à união com a mente universal, o eu superior do homem, né? Realizado, a essência da vida, o verdadeiro eu imortal. Ao terminar a vida geológica desse continente, com os adventos da sexta e sétima raças, virá o fim de nosso globo, caindo em sono suave, depois de longuíssimo dia de trabalho e vigília. O sucesso dessa ronda global, ele vai se transferir para o próximo globo da cadeia planetária, e assim sucessivamente. Aqui eu termino a exposição desse estudo de hoje, e aí vou abrir para comentários, né? Podem abrir os microfones. Fátima? Oi? Eu queria pegar carona nesse último slide e falar que a nossa Lua é o globo anterior a essa cadeia que a gente está agora, né? Que é a quarta. Você começou os slides falando das cadeias planetárias, né? Da mesma forma que a nossa Terra vai se tornar uma Lua, para a próxima cadeia, a Lua que a gente vê hoje, na verdade é uma cadeia que entrou em extinção, né? E a gente pode ver, é como se a gente olhasse para o passado da evolução do universo. O passado se refletindo no presente, né? Exato. A Lua era a cadeia anterior à cadeia da Terra. Porque esse estudo ele é muito complicado, e demora muito tempo, a gente tem que estudar ele de uma maneira bem minuciosa para ele ser entendido. Eu quis dar só uma visão geral, né, de como começa assim, do geral até chegar no particular, que somos nós, que são as raças, né? Sim, sim. Aí passei rapidamente. Mas é isso mesmo, a Lua foi a cadeia anterior à nossa cadeia terrestre, né? E a Lua é o que restou, né? O que restou daquela cadeia física, é o que restou fisicamente daquela cadeia. Exatamente. Tem um livro muito bom para a gente ver as cadeias também, que é um livro do Arthur Power, agora fugiu da mente agora. Arthur Power, é um bem conhecido, que ele fala das cadeias. Sistema solar. Sistema solar, pronto, exatamente. Eu acho que a metade desse livro, ele fala sobre as cadeias e as raças e tudo, e ele explica tudo assim detalhadamente, é excelente para aquele livro ali, para quem quer se aprofundar. Ele é muito bom. Ele explica melhor do que Blavatsky, porque na doutrina secreta, Blavatsky, ela intercala, né? Ela vai desenvolvendo o assunto, aí daqui a pouco ela intercala outra coisa, e aí fica assim meio complicado para a gente, para quem não tem muita paciência também, é meio complicado, mas
A Blavatsky explica também, bem direitinho. E ele fez assim, tipo um resumo. Pode falar. Oi? Pode falar, Marvin. É Marvin ou é Nelson? Era o Mar, era o Nelitz, eu não sei. Enquanto ninguém fala, eu queria aproveitar para agradecer a presença, né, do Nelitz, mas também do Evandro, do Marvin e do Luan, que está aqui com a gente. Viu? Obrigado pela presença de vocês aí. O Guedes continua virtualmente, no astral também. Podem ficar à vontade para comentar. Eu ia comentar outra coisa aqui sobre o Manu, mas eu espero. Não, é que eu peguei o ônibus já andando, sabe, mas logo no começo. Faltou o som. Não estou ouvindo. Oi? Pode falar, Marvin. Alô? Enquanto ele volta com som, para falar sobre o Manu, a gente tem uma figura muito emblemática, que é o Noé, da Bíblia, né? E assim, quando a gente está vendo teologia, e um pouco de ciência também, a gente sabe que se todas as nuvens que param sobre a Terra agora, se elas se precipitassem de uma só vez sobre a Terra, seria impossível um dilúvio. Ele daria uma lâmina de, no máximo, 2 milímetros d'água, né? Então, essa imagem do dilúvio universal é uma imagem que ela está no inconsciente coletivo de todas as nações, de todas as culturas, de todas as civilizações. Eu já falei sobre isso, tive a oportunidade de falar sobre isso num pequeno vídeo, mas é para dizer sobre o Noé bíblico. O Manu que a Fátima falou, se assemelha ao nosso Noé bíblico. Aquela imagem da arca que a gente tem, na verdade, é a aura do Manu, onde ele juntou ali todas as espécies de raças anteriores, animais, astrais, espécies humanas, vegetais, minerais, juntou todas essas espécies na sua aura. E no momento certo, depois desse dilúvio universal, se é que houve, essas sementes elas foram plantadas na Terra novamente para dar origem a essa nova humanidade que a gente tem hoje, que Fátima desenvolveu tão bem através dos mapas, né? Inclusive a própria raça semítica, ela é chamada de semítica por causa de um dos filhos dele, que é Sem, né? Depois que eles saíram daquela região dos Himalaias, que a Fátima mostrou, foram para a região dos caldeus, dali foram para a região de Hebron, através de um chamado do pai de Abraão, Tarã. Ele ouviu uma voz, resolveu sair da região dos caldeus e tudo, morreu no meio do caminho, mas Abraão deu seguimento a esse povo que doravante vai se chamar de povo de Abraão, ou os filhos de Abraão, que serão os mesmos também israelitas, que vêm a ser os judeus, né? Dali vem as 3 religiões principais também, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? São todos filhos de Abraão. E essa raça semítica, ela se deve a esse filho de Noé, ao Sem, né? Caim matou Abel, depois ele fugiu não sei para onde, se casou com outra mulher, não sei como é que isso pode ser, se não tinha mais ninguém na Terra, mas a gente sabe que é uma mensagem esotérica também. E ele teve um terceiro filho, chamado Sem. Esse filho foi o que deu origem ao povo semita, por isso o nome. Pronto, eu termino por aqui, quem quiser pode continuar. Blavatsky diz que Sem é o primeiro homem com as nossas características. É o primeiro homem com todas as nossas características, com 7 princípios, né? Exatamente, Então, tudo traz sempre essa mensagem criptografada, né? Que a gente tem que correr atrás, se aprofundar no ocultismo para poder entender e trazer alguma coisa para a gente. Eu acho, assim, a gente começou a ver essa questão das raças, a gente começou da parte abstrata, né? Uma parte abstrata que não tem comprovação científica, mas a gente terminou chegando na história atual, né? Então, tem um acompanhamento lógico, né? Tem sempre uma lógica, né? Aquilo que a ciência física ela não pode explicar,
a ciência oculta explica muito bem, e a gente se sente confortável, e ela deixa a gente questionar. Você pode questionar, né? Você não é obrigado a aceitar, né? Você pode questionar. Sim. Desde que tenha argumentos, né? Verdade. Tem que ter conhecimento. Não sei se né? agora o áudio tá melhor? Sim. Pode falar, Marvin. Eu peguei o já no meio do caminho, lá no começo, quando eu estava falando sobre as raças, fiz a fisiológica e a forma física, como que elas eram. Daí eu estava lendo acho que o segundo livro do Erich von Däniken, que é um alemão que ele escreve a respeito dos mistérios da Terra. E ele evitar, na verdade, que Platão, ele já não é, né? Na verdade, ele escreveu uma ideia do homem que ele tinha um lado masculino e o feminino, né? E que tinha... E ele não se assemelhava ao... no caso, a composição, né? Tá falhando um Cabala, pouco. que eu vi recentemente, tem também... E deve ser a internet, que a conexão tá muito boa. Mas pode falar. A Cabala... Mas tem também, eu acho, sim, eu vi uma parte na Cabala também, que antes, no caso, a respeito do homem e a mulher, eles eram juntos um só. E eles não conseguiam... eu acho que isso é uma coisa meio metafórica, não tem muito a ver, mas aí a Cabala ela traz essa visão de que o homem e a mulher, eles eram juntos em um só, que eu acho que talvez é hermafrodita, né? E Sim. eu acho que tem também mais no passou, deixa eu ver. Acho que a Tivandro vai explicar isso. O Zeus, eu acho que o Zeus ele corta o homem ao meio e divide. Não sei se Evandro tá aí, fala aí. No caso que ele vai dividir o homem ao meio, acho que ele está escalando o Monte Olímpico, eu não sei bem dizer, ele está no Monte Olímpico, e o Zeus ele lança um raio e corta o homem em dois, porque até naquele momento, eles eram juntos, né? Duas figuras em uma só. É uma forma alegórica, né, de falar sobre a divisão sexual em homem e mulher, né? Essa forma alegórica de explicação, ela vem também na Bíblia. Lá na Bíblia diz que Deus colocou Adão para dormir, né? E aí tirou de sua costela Eva, né? Tudo isso é uma maneira alegórica de explicar essa evolução que a gente vê tão bem destrinchada ali na doutrina secreta. Leiam a doutrina secreta e vocês vão ficar satisfeitos. E vão compreender melhor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Nós já estamos... Só uma coisinha rapidinho, Fátima. A respeito dos Néfilis, eles entram agora ou depois? A respeito de quê? Os Néfilis. Da mistura, no caso, do celeste com o humano. Dos Néfilins? Isso. Não entendi. Os Néfilis, que são a mistura do homem, dos gigantes. Dos gigantes. Eles entram ali na terceira raça. Na terceira raça que eles se tornaram, eles se tornaram os deuses, né? Eles entram na terceira raça quando houve a intervenção, a descida dos anjos, como a gente é conhecida, a queda dos anjos, né? Quando os seres vieram de Vênus para o Manu, digamos assim, vamos dizer, o Manu é um chefe espiritual, digamos assim, vamos dizer Manu, porque tem vários tipos de Manu, certo? Então, esses seres espirituais, eles vieram para colocar a mente no homem, que o homem só era corpo, natureza física e natureza espiritual. Então, a evolução estava saindo muito lenta. A mãe natureza era que estava fazendo a evolução e estava muito lenta. Então, a mente teve que entrar, porque a mente entrando, haveria a dualidade. Com a dualidade, a pessoa desperta mais rápido, né? Para despertar a consciência e, a partir do livre-arbítrio,
começar a crescer espiritualmente, né, com consciência, porque o objetivo da criação é esse, é você voltar ao Pai, mas você voltar ao Pai consciente daquilo que você é. Então, a mente, ela entrou. Quando ela entrou, foi na época da terceira raça, da Lemuriana, quando o homem ganhou o corpo físico, né, e aí ali entra a mente, e aí os sexos se separam. Antes, até isso, a reprodução era feita de outra maneira, como a gente viu no começo da apresentação. A partir daí, a reprodução começa a ser separada, a partir da entrada dos gigantes, né? Os gigantes, eles, na realidade, da primeira, segunda, terceira e quarta raça, eram todos gigantes. Os homens eram gigantes. Gigantes em estatura, né? Também tinha os gigantes em santidade e tinha os gigantes em maldade. Nós já estamos com 17 minutos aí. Eu tenho só... Tá dando para ouvir? Tá sim, pode falar, Evandro. Bom, então só uma observação que eu queria fazer referente à Atlântida. Eu estava lendo um livro do Eric von Däniken, mesmo que esse que está aqui, né, que fala, ele pegou muito texto de Platão, chamado Quimeiocrites, mais referente à parte de Crites, né, que é quem comenta que soube da existência de uma civilização muito avançada, que seria a Atlântida. E conta que Crites esteve no Egito, ele teve essas informações no Egito, sacerdote muito culto, muito erudito, foi quem passou as informações para ele, para Crites, e ofereceu material para ele observar que aquilo era verdade, que eram pergaminhos falando toda aquela história. Aí, bom, resumindo, ele falava assim, que houve essa civilização, foi criada pelo irmão de Zeus, por Poseidon. Ele criou isso, ele teve com a humana e gerou um filho com a humana, né, que foi o Atlas, que corresponde àquela figura que segura a Terra, né? Ele criou Atlas e criou aquele povoado de Atlântida para essa esposa que ele teve na Terra. Agora, uma coisa interessante que dizia que essa comunidade, esse povo, essa raça, era muito perfeita, muito avançada, porque era um misto de deuses com humanos, tá entendendo? E ela passou a se degenerar, a decair, tá entendendo? Quando ela foi ficando cada vez mais humana, parou de ter um contato íntimo com os deuses, né, não ter mais procriação com os deuses, e ficou só entre os humanos que estavam ali, os descendentes iam passando, iam gerando famílias, e daí, dessa mudança humana que teve, dessa procriação humana, essa descendência, foi que essa raça foi decaindo, tá entendendo? Aí eu achei interessante a observação que você falou das raças, uma não tinha uma audição muito boa, outra não tinha outro sentido, e foi se formando, tá entendendo? Foi se formando até chegar a gente seria o quê? Uma raça mais melhorada, vamos dizer assim, em alguns pontos, né? Sendo que na área da virtude, essa área referente à ética e à moral, né, que Sócrates falava, e depois Aristóteles desenvolveu a área da moral, de você fazer o que é certo, a área ética. Os deuses e as pessoas mais ligadas aos deuses, os titãs, as pessoas que vinham da relação de Deus e humanos, eram mais perfeitos e não tinha esse perigo de fazer coisa errada, de decair como a gente, né? Era um oposto. Exato. A gente é mais perfeito fisicamente, né? E eles eram mais perfeitos na parte de Exatamente. Era essa observação, me alonguei muito. Eu estava procurando chegar, mas é isso. Foi muito boa a contribuição. Opa, obrigado. Obrigada também. Alguém quer mais falar alguma coisa? Senão a gente encerra, né? Porque já estamos a 20 minutos a mais do tempo, né? Pois vamos encerrar. Eu agradeço a todos. Peço desculpa pela minha inabilidade, né? Mas tentei passar o que estava ali na... Foi ótimo. Tentei passar o que estava ali na doutrina, né? Eu vou pedir a nossa... Mais cedo, né? Mais cedo? Muito.
A gente pode pensar nisso, quando fizer a reunião administrativa, a gente pode pensar nesse horário mais cedo, que você falou aí, foi Marvin, né? Eu vou pedir a nossa irmã Tâmara para fazer o encerramento. A gente decide depois, né, Denise, viu? Eu vou pedir a irmã Tâmara para fazer o encerramento. Agradecendo a todos. Gratidão. Encerrar nossos estudos de hoje. Fechando os olhos, vamos agradecer esse conhecimento que nos foi dado. Vamos respirar suave e lentamente. Com muita gratidão por este momento. Os olhos lentamente. Terminamos hoje o nosso encontro. Boa noite a todos. Muito bom. Muito Boa grato. noite, gratidão. Muito obrigada. Boa noite.